Então vamos lá. Temos um jovem aqui que nos visita. Seu nome? Como? Thomas. Sua primeira aula? Ah, tá. Vai ser sua primeira aula? Tá, muito bem. Não se assuste. Tem professores melhores, tá? O conteúdo é bom. Tem um povo aí que vai, o professor é doido, eu não vou lá não. Certo? Então, calma, tá? Você está com sorte. Hoje você não vai precisar fazer prova, mas na próxima aula você já vai fazer prova. Vocês vão estudar na próxima Daniel e Apocalipse. Aí é bom, hein? Esse aí é bom, hein? Então vamos lá. Vamos finalizar aqui. Hoje nós temos que finalizar livros poéticos. Então nossa ideia é falar de Eclesiastes e de Cantares. Aí, o irmão Linésio, que não está hoje aqui conosco, deve estar chegando, o irmão Linésio me fez uma pergunta na aula passada. E, graças a Deus, ainda dá tempo de responder a pergunta do irmão Linésio dentro do contexto desta aula. E a pergunta do irmão Linésio foi: quantos anos Salomão tinha quando escreveu o livro de Provérbios? E eu falei assim, olha, ótima pergunta. E aí eu quero dizer para vocês, fui buscar na tradição hebraica, e a tradição hebraica ela vai dizer que os livros não foram escritos da ordem que nós encontramos dentro da Bíblia. Quando Salomão escreve Cantares, na realidade eu troquei. Não, tá certo. Quando Salomão escreve Cantares, que nós vamos ver na segunda parte dessa aula, ele está com 20 anos. A tradição judaica vai dizer que Salomão, alguns vão fazer uma janela de tempo. E aí, eu não sei se vocês já estudaram essa questão de janela de tempo. Já estudaram, né? Todo mundo sabe? Quando a gente fala de janela de tempo, todo mundo sabe o que é, né? Não? Então tá, vamos lá. O que é uma janela de tempo? Tecnicamente, Jesus nasceu em que ano? Hã? Tecnicamente, Jesus nasceu no ano 0. Mas alguns escritores vão dizer que Jesus nasceu no ano 4 da era cristã. Então, do 0 até o 4, nós temos uma janela de tempo. Para efeitos de teologia, isso aqui não altera em nada. Só vai alterar para efeitos de cronologia, certo? Que é colocar os acontecimentos na ordem certa e no ano certo. Mas para efeito de teologia, que é o propósito, o significado, o objetivo, não muda nada. E aí, a janela de tempo da vida de Salomão é de que ele subiu ao trono, ou seja, quando Davi morre e ele se torna rei, alguns dizem que ele tinha 12 anos, outros vão dizer que ele tinha 20 anos. Tá? Eu sou favorável aos 20 anos. Porque aos 12 anos, nós tivemos reis em Israel que subiram ao trono com menos do que essa idade. O caso do rei Josias, se eu não estiver enganado, subiu ao trono com 8 anos. Mas não era ele quem reinava. Ele tinha uma pessoa de confiança que tomava as decisões enquanto ele não completasse a maioridade. Não há registros disso acontecendo na vida de Salomão. Por não haver esses tipos de registros, eu sou favorável à ideia de que Salomão sobe ao trono com 20 anos. Detalhe, a Bíblia vai falar que
Davi reina por 40 anos. 7 sobre Judá e 33 sobre todo Israel. Certo? Se nós pegarmos a conta aí de que Davi tinha mais ou menos 17 anos quando enfrentou Golias, e aí uma janela de tempo também, de 15 a 20 anos, Davi enfrenta Golias. Mas o tempo que Davi serviu a Saul, mais o tempo em que Davi começa a reinar sobre Judá, mais ou menos aí uma conta, arredondando para mais, para menos, puxa daqui, solta dali, Davi começa a reinar com 30 anos. Com 30 anos, Davi já é um experiente guerreiro. E aí ele reina por mais 40. 30 com mais 40 dá 70. É uma idade boa para morrer. Certo? Com 70, teoricamente, Salomão já tem 20 anos. Salomão sobe ao trono com 20 anos. E o texto vai dizer que Salomão escreve Cantares já depois de ser rei estabelecido. E Cantares é uma... Como é que eu vou dizer? Cantares é uma polêmica à parte dentro da teologia. Algumas pessoas vão dizer que Cantares nem deveria estar na Bíblia. Outras vão dizer que Cantares tem uma interpretação alegórica. Não é o caso aqui, nós não vamos entrar nesses detalhes. Mas Cantares é a expressão de amor do ser humano. Quem melhor do que um jovem para pensar o amor do jeito que está lá em Cantares? Eu lembro, gente, eu falo isso hoje na maior tranquilidade. Mas eu lembro de uma namorada que eu tinha. Eu sei que está gravando. Ela morava... Vocês conhecem o bairro Bodanese? Ela morava no bairro Bodanese, aqui em Vilhena. E eu ia, depois da EBD, levar ela em casa a pé. E eu ia da sede, aqui onde nós estamos, e a casa dela é no final do bairro Bodanese. E eu ia levá-la, ia andando aqui, de mãozinha dada com ela e tal, no sol quente da miséria. Chegava na casa dela, a mãe dela falou assim, quer almoçar com a gente? Eu falei, não, minha mãe está me esperando para almoçar lá em casa. Eu deixava ela em casa e voltava a pé para minha casa. Eu ia chegar em casa 1h30 da tarde. Hoje eu olho e falo assim, que trouxa. Hoje, com 40 nas costas, eu ia falar, que trouxa. Mas naquela época, eu estava ali com 20 e poucos anos. E aí, me colocando naquela mesma época, eu diria para vocês, respeitando as circunstâncias do momento, eu faria tudo de novo. Ah, mas por quê? Porque era a fase de viver o amor. É a fase que você tem que viver o amor. Então, as expressões que estão escritas ali em Cantares não são de alguém que está vendo o amor de uma forma madura, não. É a fase do jovem. Então, o primeiro livro de Salomão, o primeiro livro escrito por Salomão, é Cantares. E aí, nós temos o outro ponto, que é o quê?
quando Salomão vai escrever o livro de Provérbios, ele já não é mais esse garotão apaixonado. E olha, repara as palavras que ele usa agora. Em Cantares, ele não tem olhos e nem vocabulário para mais ninguém. É só para sua amada. Em Provérbios, ninguém nem lembra que ele fala da amada dele. Em Provérbios, a tônica é o filho. Meu filho, não cometa os erros que eu, seu pai, cometi. E não é essa a tônica da vida de todo pai? Não é essa a dificuldade dos pais, e aí aqueles que já são papais, não é essa a dificuldade de ver os filhos crescerem e começarem a tomar as próprias decisões, vocês sabendo que muitas dessas decisões deles são erradas e que vocês não podem fazer nada, porque é dentro desse processo de acerta e erra, que eles vão aprender. Aí tem uma outra fase, a terceira fase, que é o quê? Ele escrevendo Eclesiastes. E aí ele já escreve Eclesiastes com outro olhar. Se com 20 anos ele escreve Cantares, com 40 ele escreve Provérbios, agora com 60 ele vai escrever o Eclesiastes. Olha, nem tudo é do jeito que você quer. Fiz um treinamento tem uns 15 dias mais ou menos, com o pastor Jader Borges. O pessoal que trabalha com crianças, Ministério de Crianças, vale a pena procurar o material do pastor Jader Borges, ministériopequenospassos.org.br, trabalho excepcional. E o pastor Jader Borges, ele diz que a tônica do livro de Jó nós devemos aprender a sofrer. A tônica do livro de Salmos nós devemos aprender a louvar. A tônica de Provérbios nós devemos aprender a obedecer. Aí, para Eclesiastes, ele diz que nós devemos aprender a viver e morrer. E para Cantares, ele vai dizer que nós devemos aprender a amar. Eu quero pegar essa frase de Eclesiastes. O pastor Jader Borges diz que em Eclesiastes estão as instruções que nós devemos ter para vivermos de uma forma em que, quando chegar a hora da nossa morte, a gente só precise morrer. Não tem que fazer mais nada. Nós seguimos o curso natural da nossa vida, vivendo todas as fases da nossa vida, de forma em que Deus foi glorificado e que quando chega a hora da nossa morte, a gente só precisa deitar no caixão. Não tem que se preocupar com mais nada. Salomão aplica o seu coração a analisar todas as obras, e aí é interessante você ver que em Eclesiastes ele diz que ele se deu o luxo, ele se permitiu provar de tudo. E aí, gente, olha só, quando fala provar de tudo, é literalmente provar de tudo mesmo. Salomão se deu o direito de provar o gosto do pecado. Não, aí já é demais. Não, quando ele fala nos braços, ele está se referindo à mulher. Certo? Então, Salomão ele experimentou de tudo. Qual era a finalidade dele experimentar de tudo? Aprender uma lição. E a grande lição que ele nos deixa é:
Deus não está nos prazeres materiais. Você pode se deleitar, você pode se afundar, mas Deus não está nos prazeres materiais. Podia ter mais. Porque convencionou-se que hoje a monogamia é o correto. É coisa cultural. Gente, tem lugares na África que... Nicolas, tem aqui, ó. Tem lugares na África que é cultural a mulher trabalhar enquanto o marido fica em casa dormindo. É por questão de cultura. O Islã, a religião muçulmana, vai dizer que você pode ter quantas mulheres você... Não. Quantas mulheres você puder sustentar. E tem que dar tratamento igual para todas. Eu vi uma vez um islamita dizendo assim, é por isso que quando o muçulmano briga com uma mulher, que ele bate numa, ele tem que bater em todas as outras. Ué, tratamento igual, bateu numa, tem que bater nas outras. Mas aí é o tratamento, entendeu? Certo? Cultura, certo? Mas voltamos aqui, vamos voltar. Dentro dessa questão de cultura, entenda que não está se fazendo aqui uma apologia ao pecado, mas está se dizendo que Salomão se permitiu experimentar todos os prazeres da vida terrena, inclusive aqueles que a nossa cultura hoje vai dizer que são pecados, ele experimentou, ele nadou de braçada, mas ele chega a uma conclusão de dizer: não encontrei ali satisfação para a minha vida, a alegria verdadeira e nem forma de agradar a Deus. Certo? Então, se hoje nós temos algumas restrições nos nossos comportamentos, é porque Salomão já passou por essa fase e nos deixou esse legado de aprendizagem. Certo? Salomão decide provar várias coisas para ver se acha nelas a felicidade. Ele desfrutou de vinho e olha, gente, quando você lê o texto bíblico e fala que a pessoa bebeu vinho, você precisa ter em mente uma coisa. Primeiro, nessa época aí, adulto não bebia água. Tá? Nessa época aí, água era para lavar os pés. Para matar a sede, é vinho. E aí tem, mas era um vinho sem fermentação. Quando fala de vinho sem fermentação, a Bíblia fala vinho novo. Quando se fala só vinho, é vinho mesmo, desse que tem ali no mercado que você pega, e se você entornar sozinho, você tem problema. Agora, qual é a finalidade disso? Está dentro de uma cultura específica, dentro de uma situação específica. Por exemplo, temos aqui uma colega que vai para a Itália. Aí, essa nossa colega vai para a Itália, vai sentar num restaurante, vai pedir uma pizza, aí vai levantar a mão, o garçom vai chegar e falar assim, me traz um ketchup e maionese. Não é assim como o Apolo falou, mas eu já vi vídeos de pessoas que colocam ketchup na pizza lá e são expulsos do restaurante. Ai, que isso? É cultura. Quando Paulo disse assim, eu sei viver na fartura e na escassez, eu sei viver em todos os ambientes, Paulo estava dizendo para nós, quando você estiver num ambiente em que a cultura disser que é assim, você se comporte como
a cultura pede. Eu tenho a promessa de levar a Glaucia um dia para a Itália. E já falei para ela, eu não sei comer macarrão enrolando. Eu como macarrão com garfo e faca. Eu corto. E a Glaucia falou assim, tu vai apanhar. Eu falei assim, não, o macarrão é meu. Eu paguei pelo prato. Eu vou comer do jeito que eu quiser. Aí a Glaucia falou assim, eu levanto da mesa e digo que não te conheço. Mas o macarrão lá na Itália, professor, não era esse tamanho. Ele é bem pequenininho, porque se for desse tamanho, você... Não, ele é grande. Ele é grande. Vai dar um totó, né? Não, ele é grande. Entendeu? É. Então, você tem cultura e cultura. Você tem situação e situação. Um exemplo. Conheço um camarada que foi para a Alemanha e chegou lá na Alemanha, num restaurante, pediu o seu prato e automaticamente chegaram e colocaram um copão de cerveja na mesa para ele. Ah, por quê? Porque na Alemanha a bebida tradicional do país é o quê? Detalhe, cerveja deles lá é quente. Quente. Entendeu? Ah, vai fazer o quê? É cultura. Não se está dizendo aqui que você vai trazer isso para cá. Não. Então entenda. Quando Salomão se dá o prazer de beber vinho, ele está dizendo que ele bebeu com vontade. O vinho, dentro da cultura judaica, é a expressão de alegria. Ou seja, Salomão não restringiu a ele a alegria. Ele se deu o direito de saber o que era a bebida. Só que ele diz que não achou ali motivos para glorificar a Deus. Ele se deu o luxo de edificar casas, edificar pomares, jardins. Salomão foi um exímio construtor. Mas ele também não achou ali nenhum prazer nessas coisas. Professor, tem como especular mais ou menos com qual Salomão adquiriu todo aquele conhecimento que a Bíblia fala? Eu falo assim porque se ele era muito inteligente novo, podia tomar essas decisões questionáveis, né? Se você abrir a Bíblia no livro dos Reis, bem no início do livro dos Reis, vai dizer que, eu acho que é no capítulo 3 ali, Salomão tem um sonho onde Deus fala assim, pedes o que queres que eu te dê. Então ele já é rei. Só que ele está ali no início do seu reinado. E aí ele diz o seguinte, me dá entendimento para entrar e sair do meio do povo. Essa expressão, entrar e sair do meio do povo, era entendimento para deliberar sobre as demandas que o povo trazia para ele. Quando o povo trazia a demanda, ele tinha que entrar no meio da causa. E para sair da causa era, o rei sentenciou isso, bom, as partes agradecem e está tudo certo. Então, ali no início do reinado dele, ele faz esse pedido. Deus dá a ele, fala assim, olha, como você não pediu riqueza, não pediu coisas materiais, eu vou te dar sabedoria como nenhum outro. E aí, como todo processo natural da vida do ser humano, a sabedoria não vem no estalar de dedos. Ela vem nas ações diárias e pequenas que a gente vai tomando, mas que vão mostrando a nossa capacidade de resolução de problemas. Então, só se chega a esse consenso de que foi, sim, realmente o homem mais inteligente na face da Terra ao final do seu reinado. Todo mundo sabia que Salomão era inteligente. A rainha de Sabá vai dar um testemunho dizendo, olha, os meus olhos estão vendo, mas eu não consigo assimilar de que aquilo que eu ouvi falar de você era uma coisa, e agora os meus olhos veem que nem o que eu consigo ver se compara à sabedoria que eu vejo que você tem. Ou seja, nem falando as pessoas conseguiam expressar a sabedoria de Salomão. Então, é no decorrer da vida que ele vai adquirindo isso.
Salomão, então, resolve fazer a aquisição de servos e servas. Ele compra ouro, compra prata, ele amontou uma riqueza para ele, mas ele vai dizer que nem isso trouxe para ele a sensação de que Deus estava naquelas coisas. Então, ele reflete dizendo: a felicidade não consiste nisso. A felicidade de uma pessoa não está condicionada naquilo que ela adquire nesta vida. Se a pessoa vive somente para adquirir coisas materiais, parafraseando, o apóstolo Paulo vai colocar lá em Romanos: miserável homem que eu sou. E ele vai terminar dizendo assim: quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, o nosso corpo está sentenciado a uma morte. Então, não é uma coisa boa. É lógico, você tem que lutar, trabalhar para dar um conforto, uma vida digna para sua esposa, para seus filhos, tudo bem. Mas lembre-se, esse não é o objetivo final da sua vida. O que Salomão viu e desejou, ele adquiriu e fez. Ou seja, Salomão viu mulheres bonitas, vou tomar elas para mim. Salomão viu um palácio bonito, se eu não puder comprar, eu vou construir um mais bonito. Tudo Salomão se permitiu. Tudo. Só que ele também foi sincero em dizer que Deus não estava nessas coisas. Salomão percebe que as possessões, os prazeres e as proezas puramente humanas não produzem real felicidade. A sabedoria humana não poderá dar vida eterna ao homem. Então, entenda, gente. Tem uma frase, deixa eu ver. Tem uma frase que está no slide aí, que é maravilhoso. Eu acho que está lá em... Ela vai aparecer ali daqui a pouco. A vida do ser humano não é só coisas materiais. Mas entenda que correr atrás das coisas materiais sem aquela pitada de coisa espiritual também não resolve o problema. Volto a falar aqui. O professor toda aula falou disso. E se eu tivesse 1000 aulas para falar, em todas as 1000 eu falaria a mesma coisa. Deus cria o homem com o propósito de trabalhar. Quando Deus cria o planeta Terra, que está tudo perfeito, ele fala assim: preciso colocar alguém aqui para administrar aquilo que eu criei. Então ele cria o homem, coloca o homem e diz: trabalhe. Não havia pecado. Não havia dor, não havia suor. E o homem foi colocado no jardim como expressão máxima da glória de Deus. Como que o homem adorava a Deus? Antes do pecado existir, o homem adorava a Deus com o seu trabalho. Não mudou isso. A Bíblia diz em Hebreus 13:8 que Deus, lá do passado, sofreu uma atualização para o presente e precisa ser atualizado para o futuro. É isso que está lá? O que está lá em Hebreus 13:8? Se ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ele muda? Se ele não muda, o pensamento dele muda? Se o pensamento dele não muda, a voz dele muda? A palavra dele muda? Então, quando ele cria o homem, que coloca o homem no jardim, é com a ideia de que o homem iria glorificar a ele com o seu trabalho. Hoje, então, a expressão máxima do nosso momento de adoração a Deus não é quando estamos na igreja. A expressão máxima da nossa adoração a Deus
é no nosso trabalho. Ai, eu já sou aposentado. O que você faz durante o dia é a expressão de glorificar a Deus. Entende, gente? Então, olha o que Salomão está dizendo. Que as coisas materiais precisam refletir a glória de Deus. Você faz, não é vazio, mas você faz com um propósito que glorifique a Deus. Aí está a felicidade do homem, é fazer aquilo que ele faz, mas de uma forma que aquilo glorifique a Deus. Aí está o sentido da vida do homem. O nosso sucesso na vida, os nossos investimentos, as nossas obras, não são de valor algum quando a vida terrena chega ao fim. Se eu não estiver enganado, é Salmo 88 que diz assim: por acaso alguém na sepultura pode te louvar? Qual é o seu valor no dia em que te enterrarem ali no cemitério Cristo Rei? Qual é o seu valor? Nem para sua família você vai ter valor mais. Acabou. Então, tudo que a gente... E detalhe, tá, gente? Não é que eu queira ser do contra. Mas é que ninguém nunca voltou de lá para dizer como é que é. Então, eu nunca vi um morto de verdade voltar e dizer assim: não, no dia do meu velório eu via todo mundo em volta do caixão. Tá lá. O fulano chegou lá para me beliscar, eu senti. Nunca vi ninguém. Se isso acontece, vamos eleger alguém aqui, vamos matá-lo. Vamos beliscá-lo. E depois alguém, pelo amor de Deus, crente de verdade, ora para ele ressuscitar. Porque até matar eu garanto. Agora o negócio do orar para ressuscitar já complica. Já complica. Entendeu? Vamos eleger alguém? Quem topa aí morrer? Pelo amor de Deus, menino, ele quer se retirar da aula. Que isso? Vai nem esperar eu mandar sair? Então, gente, não dá. Não é que não aconteça, é que não há elementos para dizer que depois que alguém morreu, essas coisas aconteceram. Só que o próprio Hebreus, a carta aos Hebreus vai dizer assim, que depois da morte, segue-se para o juízo. Ao homem está decretada a façanha de morrer uma única vez. Tá? Ah, mas eu conheço fulano que morreu e foram lá, oraram e ele ressuscitou. Essa morte aí não conta para esse pedacinho, para essa perícope do texto bíblico. Eu conheço um cidadão, pastor, amigo da minha família, mora em Guajará-Mirim, que ele morreu, picado por uma cobra, e ele ficou mais de 24 horas morto. E a igreja foi convocada a orar, a igreja orou por ele, e sem soro antiofídico, sem nada. A perna dele chegou a ficar dessa grossura aqui, ó. A perna dele chegou a ficar dessa grossura e preta, desse jeito. A igreja orou, não foi preciso amputar a perna, não foi preciso nada. Aí, mais de 20 anos depois, ele veio aqui em Vilhena e eu tive a oportunidade de fazer uma pergunta para ele. Eu falei para ele, o nome dele é Antônio. Eu falei, Antônio, eu lhe conheço há muito tempo, né? Ele falou, eu te vi criança. Eu falei, pois é, eu queria lhe fazer uma pergunta. Ele falou, pergunte. Eu falei, não leve a mal, não. Eu falei, não, meu filho, não vou ficar bravo, não. Eu falei assim, aquela história da cobra lá, o senhor foi picado pela cobra? Eu falei, foi. E ele, muito sábio, deixou eu contar a história, né? O senhor foi picado pela cobra, o senhor foi para o hospital, o senhor morreu, não foi? Morri. O senhor ficou quanto tempo? Ele disse assim, o pessoal disse que eu fiquei morto 24 horas. Morto, gelado lá. Sim.
E o senhor voltou a viver? Eu falei assim, a igreja orou e eu voltei a viver. Eu falei assim, e como é que é estar morto? Aí ele olhou para mim e falou assim, sabia que é a primeira vez nesse tempo todo que me fazem essa pergunta? Eu falei, como é que é estar morto? Eu falei assim, para mim eu dormi. Para mim eu dormi. Eu simplesmente dormi e 24 horas depois eu acordei. Então, não aconteceu nada. Eu simplesmente dormi. Falei, o senhor não viu a luz no fim do túnel? O senhor não viu um anjinho pegando o senhor pela mão? Eu falei, não, nada disso, nada disso. Falei, e aí, o senhor não sentiu ninguém lhe cutucando? Eu falei, não, simplesmente eu apaguei. Falei, então, não há história de como que é o pós-morte, mas a Bíblia diz que no pós-morte nós daremos conta de todas as obras que tivermos nessa vida. Então, tudo que você faz nessa vida acaba na morte. Acaba na morte. Não para essa vida. Para Deus você nunca morre. A morte do cristão, para Deus, não é morte. É a passagem dessa vida para a eternidade. Então, não é morte. O que morre é nosso corpo. Certo? Em Eclesiastes encontramos o ciclo da vida. E aí há um paralelismo, uma comparação, um jogo de palavras, de antônimos. Vocês sabem o que é antônimo, né, gente? Vamos lembrar aí, aulinha de português, sinônimos e antônimos. Sinônimos, palavras parecidas com significado igual. Antônimo, palavras com significado oposto. Por exemplo, o professor é bonito, o aluno é feio. Bom? Por que vocês estão rindo? Hã? Não. A frase foi, o professor é bonito, o aluno é feio. Escolha um dos alunos aí e ele vai ser o feio. E detalhe, eu não falei aluna, eu falei aluno. Escolhe um aí e ele é o feio da brincadeira. Certo? Então, Salomão vai dizer ali que tem tempo para tudo. E a vida cristã é realmente tudo. Tem tempo para tudo. Olha só, com 20 anos, Salomão tinha tempo para namorar. Com 40 anos, Salomão gasta o seu tempo para instruir seu filho, que talvez é bebezinho. Com 60 anos, Salomão já gasta o seu tempo para instruir o mesmo filho que já está na fase da juventude. Salomão está dizendo para esse jovem, olha, não caia nos braços da prostituta. Por quê? Porque eu caí. Eu me dei o direito de me relacionar com a prostituta. Então, meu filho, quando eu digo para você que a língua da prostituta é traiçoeira, é porque eu fui traído por ela. Não é que eu ouvi alguém dizer. Filho, entenda que é eu que passei por essa experiência. Então, olha, ele tem tempo para namorar, ele tem tempo para ensinar o filho, e ele tem tempo para instruir para a vida adulta. São fases da vida. E aí há uma passagem dentro desse contexto que fala assim, há tempo para abraçar e há tempo para abster-se do abraço. Isso é lindo. Há tempo para falar, mas também há tempo para permanecer calado. Há tempo para ajuntar, mas também tem tempo para espalhar. São os opostos da vida. E aí tem uma situação, eu não sei se eu já perguntei aqui ou não,
Mas eu preciso perguntar para vocês. Lá no Gênesis, diz que Deus criou os céus e a terra. Pronto. Mas ele não diz qual foi a primeira coisa que Deus criou. Qual foi a primeira coisa que Deus criou? Hã? Você não vale responder, Apolo. Qual foi a primeira coisa que Deus criou? Não foi a luz. Hã? A primeira coisa que Deus criou foi o tempo. Vamos falar. Está lá no Gênesis 1:1. Abre a sua Bíblia aí, Gênesis 1:1. O que está escrito no Gênesis 1:1? Hã? O que é princípio? No começo do quê? Começo é o quê, gente? Começo não é tempo? É. Então Deus cria, a primeira coisa que Deus cria é o tempo. Por quê? No princípio, pum. Esse princípio é o início de alguma coisa. Não dá para começar alguma coisa sem iniciar. Então, primeiro Deus estabelece o tempo. Pum. Aí os cientistas hoje vão dizer que precisa tempo, matéria e espaço. E Deus cria as três coisas ao mesmo tempo. Só que é engraçado, né? Deus criou o tempo, a matéria e o espaço ao mesmo tempo. Então ele criou o tempo primeiro, porque tem dois tempos aí. Frações de segundos, mas o tempo veio primeiro. Por quê? No princípio. E o tempo é tão importante porque nós mensuramos toda a nossa vida baseada no tempo. O tempo é importante para o ser humano, não para Deus. Exatamente. Dentro da teologia, nós vamos entender que existe duas classificações de tempo. O tempo cronos, que vem de cronologia, de cronometrar, de fatiar esse tempo em segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas. E aí vai até uma coisa que pouca gente sabe, a medida maior de tempo que o homem conhece, não é. A medida maior de tempo que o homem conhece é ano. Porque uma década são 10 anos. Um milênio são 1000 anos. Aí tem gente que confunde, e eu estava quase confundindo aqui, e quando o cientista fala que tal planeta está anos-luz da gente, aí não é tempo, é velocidade. A expressão anos-luz é tantos anos viajando na velocidade da luz. Então, não é tempo, é velocidade. Velocidade é o quanto de tempo você gasta para percorrer uma determinada distância. O tempo é importante para nós porque nós vivemos contando o tempo, mas Deus não conta tempo. É tanto que tem um problema, eu considero um problema, dentro do texto bíblico. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, que Deus é Pai de eternidade a eternidade. E tem um problema teológico aí. O que é eternidade? Eternidade é começo e sem fim. É sem fim? Então como é que acaba uma para começar a outra? Entendeu o problema teológico? Então, como que Deus pode ser de eternidade em eternidade? Se um dia a eternidade acabar, é porque ela tem fim. E ela já é eternidade porque não tem fim. E isso é um problema para a mente humana, por quê? Porque para nós,
O tempo tem que ter um fim. Para nós, a vida tem que ter um fim. Tudo tem que ter um fim. Nós não conseguimos conceber as coisas fora desse tempo fatiado e que a gente pode controlar. Vocês não sabem, mas toda vez que eu venho dar aula aqui, é um pavor aquele relógio ali na parede. Por quê? Porque o relógio na parede está lutando contra mim o tempo todo. Ele está dizendo assim, o seu tempo de ministrar a aula está acabando. E não tem como eu vencer essa luta contra ele. Por quê? Eu posso até parar o relógio, mas eu paro o tempo? Entende? O tempo é criado por Deus. E o ser humano não consegue conceber como Deus administra isso. E isso torna um paradoxo na sociedade. O ser humano fica louco ao tentar explicar como que Deus administra o tempo. Porque para nós as coisas são muito certinhas. Sendo mundano, o ser humano não consegue compreender o que é celestial. Sendo finito, ele não compreende o que é infinito. Sendo imperfeito, ele não tem como optar nas coisas que são perfeitas. Tem um ponto de interrogação aí. Há uma árvore que dá frutos, um fruto por mês. Exatamente. Sim. E que as nações se alimentam não do fruto, mas das folhas dessa árvore. Olha só, as nações. A igreja se alimenta do fruto, as nações é da folha. Aí dá fruto na estação, uma estação por mês. É uma analogia. Você vai ver isso em Apocalipse. E tomara que o professor de Apocalipse explique isso direitinho. Entendeu? Vamos lá. Sucesso e posição pouco valem se você não abrir a mente para as sugestões e os bons conselhos. Riqueza, posição e fama. Peraí, gente. Deixa eu fazer um negócio aqui. Ah, não, tá. Riqueza, posição e fama são inúteis se forem adquiridas pela cobiça ou de forma desonesta. Não há problema você querer aprender. Não há problema você querer saber mais do que os outros. O problema é o que você faz com isso. Eu quero aprender para quê? Para esfregar na cara do irmão Sérgio que eu sou melhor do que ele. É nobre? Não. Então, esse conhecimento que você aprendeu não vai gerar glórias a Deus. Veja bem, Paulo, ele vai dizer em Efésios 4:11, que Cristo deu uns para pastores, para apóstolos, para ministros, para evangelistas, e vai elencando uma série de categorias ministeriais dentro da igreja. E aí muita gente para aí nesse Efésios 4:11. Só que eu convido você a passar para o 12. E se eu não estiver enganado, é no 12 que ele diz assim: todos eles com a finalidade de edificar a igreja. Então, o seu sucesso é quando você faz e alguém é edificado. O seu sucesso está na glória de Deus. Quando que eu glorifico a Deus? Quando eu transmito conhecimento para alguém
E esse alguém aprende a se relacionar com Deus de uma forma que agrade a Deus. Então, adquirir conhecimento não é pecado. Pecado é como eu manipulo esse conhecimento enquanto vivo nesta terra. Entende, gente? Então, eu conheço um cidadão. Um dia eu conversando com ele, eu perguntei para ele, eu falei assim, cara, qual é o sonho da sua vida? Ele falou assim, o sonho da minha vida é um dia ser um CEO de uma grande empresa. Até brinquei com ele, eu falei assim, não vai 20 anos e você vai ser um CEO de uma grande empresa. Só que vigia, tá? Aí ele, por quê? Eu falei assim, porque no dia que eu estiver lá na plateia e você no palco, que eu falar que eu te conheço, não faz de conta que não me conhece, não. Eu jogo uma pedra em você. Aí ele sorriu e falou assim, velho, que nunca. Eu falei assim, cuidado. Aí eu disse para ele o seguinte, falei assim, olha, entenda que Deus pode muito bem te tornar um grande administrador de uma grande empresa simplesmente para você ter acesso a pessoas que eu não terei. E quando você tiver acesso a essas pessoas, elas precisam ouvir do Evangelho. Então, não é problema você querer crescer profissionalmente. O problema é que quando você chegar no topo da sua carreira profissional, ninguém saber que você está ali porque Deus te colocou. Aí é o fracasso. Ah, professor, mas o topo da minha carreira profissional é ser borracheiro. Meu irmão, seja o melhor borracheiro da cidade. Ah, mas Deus me colocou lá na empresa para lavar banheiro. Mas lave o banheiro que no dia que você precisar faltar no trabalho, ninguém lave o banheiro da forma como você lava. Isso é a glória de Deus. É fazer de uma forma que você seja insubstituível pela forma como você faz as pessoas verem Deus na sua vida. Se tornarmos tudo isso mais importante do que o nosso andar com Deus, é certo o nosso fracasso como correr atrás do vento. E eu gostei dessa expressão. Quem aqui corre atrás do vento? Não, ela queria estocar vento. Vamos defendê-la. Como é que você corre atrás de uma coisa que você não vê? Então, é inútil. Devemos conduzir nossa vida na certeza de que um dia daremos contas a Deus. Veja bem, da hora em que você nasce até a hora em que você deita no caixão, é responsabilidade sua. Ai, professor, e na hora que eu estiver lá no caixão, o que vão fazer comigo? Meu irmão, está preocupado com isso? Eu já falei para a Gláucia, eu falei assim, Gláucia, você é minha esposa, então no dia que eu morrer é você que toma as decisões. Aí ela falou, tá, e o que tu quer? Eu falei assim, se no dia que eu morrer tiver como doar órgãos para salvar a vida de alguém, doe tudo que puder. Doe tudo que puder. Agora, o que vai fazer com o meu corpo, minha filha, isso é problema seu. Quiser enrolar numa rede e largar na beira de uma estrada, tô nem aí. Ah, por quê, ué? Por que, Glaucia? Aí ela fala assim, tu vai fazer a mesma coisa comigo, né? Eu falei, não, Glaucia, eu não vou fazer a mesma coisa contigo. Mas tu acha que eu vou ficar lá na beira do teu caixão chorando? Aí eu vou, claro que vou, Glaucia. Outra, Jesus. Demora não, que a noite é fria, Jesus. Desse jeito que eu vou chorar lá. Outra, Jesus. Gente, guardadas as devidas proporções.
Eu falo isso na frente dela, rapaz. Quem está acostumado a apanhar não dói mais nada, não. Gente, entenda o seguinte. Não adianta pegar o seu corpo, depois que você morrer, embalsamar, mumificar o seu corpo, tornar ele tecnicamente indestrutível, se você vai ter que se apresentar diante de um Deus que é justo e que não está nem um pouco interessado no que estão fazendo com o seu corpo. Ele está interessado com o que você fez em vida. Crema o camarada, e aí tem um sistema que pega as cinzas, faz a fundição, torna ele uma pedrinha, aí bota numa joia. Hã? Para ficar atormentando você. Aí imagina. Vamos pegar aqui a Sara, tá? A Sara, jovem, simpática, bonita, casou por infelicidade, logo veio a ficar viúva. Aí amava muito o marido. Aí gastou uma grana preta mandando cremar o cidadão. Aí pegou as cinzas dele, mandou fazer uma joia, fez uma pedrinha, botou num colar e tá usando o colar bonito, aí sai para namorar um novo rapaz. Aí ele falou assim, nossa, que colar bonito, que pedra que é essa? Ah, é o meu ex. É melhor, né? É o finado. Aí deu rock, né, Sara? Gente, o que importa é o que você faz aqui e que conta para a glória de Deus. Suas ações são para a glória de Deus. Certo? A preocupação exagerada com os nossos objetivos é insensatez desastrosa e produz resultados fúteis. Veja bem, o problema não é trabalhar para dar uma boa vida para sua família. O problema é trabalhar demais, que quando você juntar dinheiro para dar uma boa vida para a família, você não tem mais família. E essa não é a tônica de muitas casas hoje por aí? Gente trabalhando muito com a desculpa de eu vou trabalhar para dar do bom e do melhor para minha família, mas não consegue ter família. Gente, com toda sinceridade, não perca o sono por causa de uma dívida não paga. Não perca o sono por causa de uma promoção que não veio. Não perca o sono porque alguém lá do mercado te passou o troco errado. Parafraseando Jesus, perca o seu sono por saber que o seu nome não está escrito no livro da vida. Perca o seu sono por não saber que o seu nome está no livro da vida. Viva aqui para desfrutar daquilo que Deus te deu. Se Ele te deu uma família, trabalhe, mas também desfrute da tua família. Tem filhos? Tem. Tem dentro do mundo da psicologia, tem uma expressão que eu não gosto. Uma expressão cunhada de tempo de qualidade. Eu não gosto disso porque tempo não é medido por qualidade. Qualidade não tem nada a ver com tempo. E a Bíblia não diz que você tem que dar tempo de qualidade para o seu filho. A Bíblia diz que você tem que dar tempo para o seu filho. Gaste tempo com o seu filho. A qualidade vai estar lá no fim da vida dele. Gaste hoje tempo com o seu filho. Tá? Eu conheço um pastor. Ele falou para mim, que ele, um dia conversando com o filho dele, e o filho dele chegou para ele e falou assim, pai,
Ele mora no Rio de Janeiro. Pai, quarta-feira o senhor tem compromisso? Eu falei assim, não, por quê? Eu falei assim, o senhor pode me levar no Maracanã? Eu falei assim, posso, filho. O que é que vai ter? Eu falei assim, vai ter o jogo do Flamengo. Eu falei assim, você quer assistir o jogo do Flamengo? Eu quero. Então tá bom. Quarta-feira, nós vamos assistir o jogo do Flamengo. E aí ele saiu todo feliz, foi lá e falou para a mãe dela, falou assim, o papai vai comigo no jogo quarta-feira. E a mulher ficou feliz, falou, nossa, não. Ele pastor de igreja. Na quarta-feira um camarada liga para ele, pastor, eu preciso que o senhor venha aqui em casa hoje à noite. Eu falei assim, não posso. Não, eu prometi ao meu filho que eu vou sair com ele, nós vamos hoje ao Maracanã assistir o jogo do Flamengo. Mas pastor, eu falei, não. Eu prometi ao meu filho que eu vou ao Maracanã assistir o jogo do Flamengo. Mas pastor, do Flamengo, eu falei assim, vai fazer o quê? É criança. Foram assistir o jogo do Flamengo, voltaram para casa. Uns dias depois, o pastor no domingo cedo levanta, vai lá no quarto e fala, filho, levanta, vamos para a escola dominical? Eu falei assim, pai, eu não vou não. Eu falei assim, você vai. Não, pai, vai. Você vai. Mas, não. Lembra do jogo do Maracanã? Eu falei assim, lembro, pai. Eu falei assim, você perguntou para mim se eu queria ir com você? Eu falei, não. Eu falei assim, pois é. Eu não estou perguntando se você quer ir comigo para a igreja. Você vai comigo para a igreja. Acabou. Entenderam a moral da história? Então, gaste tempo com o seu filho de forma em que ele veja quais são as prioridades. Se é de qualidade ou não, você não vai mensurar agora. Gaste tempo com sua família. Viva a vida com a sua família. Produza momentos com a sua família. Lá na frente, Provérbios 6, 22, vai ser fácil de você dizer, eu ensinei o meu filho no caminho que devia andar. Se ele anda ou não anda, não é problema seu. Ele sabe o caminho que ele deveria andar. Certo? Podemos... Eita, eu vou correr um pouquinho aqui, só para a gente finalizar. E aí a gente vai para o intervalo, tá? A vida traz tantos dissabores que a morte marca o fim da nossa aflição. Lembra da história de Jó? A versão que eu digo para vocês que eu gosto, da esposa de Jó dizendo, olha, se você amaldiçoar o seu Deus, ele vai ficar irado com você, vai te matar, mas acaba o teu sofrimento. Então, a morte é o símbolo do fim do nosso sofrimento. Não sei se depois que a gente morre, esse sofrimento continua. Biblicamente, como diz Hebreus, depois da morte segue-se para o juízo. Aqueles que estão lavados no sangue de Cristo vão para esse juízo já com a sentença de inocentes. O que é para um inocente se apresentar perante um juiz? Nada. Mas ele passa pelo juízo. Agora, e o culpado? O culpado se apresentar diante do juiz é encarar com a realidade da sentença. Entende? Então, a mágoa, a tristeza são melhores do que o riso porque nos ensinam compaixão e firmeza de propósito. Isso é um paradoxo que Salomão está dizendo, olha, é melhor chorar do que sorrir. Por quê? O riso pode ser falso, mas o choro, não. Ninguém chora porque está fingindo. A gente chora de verdade. Sejamos pessoas equilibradas, não nos deixemos influenciar por uma religião artificial e sem genuíno zelo, pois tal conduta leva à hipocrisia. Veja bem, o que você faz pelo quê? Qual é o motivo? Você adora a Deus. Por que você adora a Deus? Você glorifica a Deus. Por que você glorifica a Deus? Vou pegar pesado agora. Por que vocês estão nesse curso? Quando era Ibadep ainda, a gente costumava falar nos bastidores, tem gente que vem só pelo lanche.
Eu acho que é por isso que acabaram com o lanche. Viu? Então, você se compromete com uma coisa na igreja, faça aquilo da melhor forma possível. Assumiu uma responsabilidade lá na sua comunidade evangélica, lá na sua paróquia lá, faça com zelo. Não venha com essa história de, Deus levanta outro. Não, já falei isso aqui para vocês, Deus não levanta outro. Tá? O trabalho que é para você realizar, é para você realizar, e se você não fizer, você tem que prestar contas dele. Somos advertidos a obedecer às autoridades sobre nós. E olha só que coisa legal. Anotei aqui para falar para vocês. A autoridade não é a pessoa. Quando os nossos pastores dizem assim, gente, vamos orar pelo presidente do Brasil, não está dizendo para você orar pelo Lula. Está dizendo para você orar pelo presidente. A presidência da República é a autoridade. Há um fato. Eu assisti uma vez uma entrevista com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, e o jornalista perguntou para ele, o que foi que você... A primeira coisa que te impactou quando você deixou de ser presidente foi o quê? Aí ele parou, pensou um pouco, falou assim, rapaz, depois que eu deixei de ser presidente, eu percebi que as portas têm maçanetas. Aí o camarada, mas por quê? Ele falou assim, porque enquanto eu estava na presidência da República, sempre tinha alguém para abrir a porta para mim. Depois que eu deixei a presidência, eu tive que abrir as portas para poder entrar. Então, não é o candidato A ou o candidato B que é a autoridade. A autoridade é a presidência da República. É o posto. E a Bíblia diz que nós devemos orar pelas nossas autoridades. Mas o prefeito é do partido tal. Não ore pelo prefeito do partido tal. Ore pela autoridade da prefeitura municipal. Orar pelos vereadores não é mencionar o nome deles. É orar pela Câmara de Vereadores, para que façam leis municipais justas e honestas. Olhar pelas autoridades não é mencionando o nome do político tal, mas é o cargo. Não sei se vocês já assistiram uma cerimônia de um casamento com um juiz de paz. Tem sempre uma frasezinha que ele fala assim, pelos poderes a mim investidos, ali ele é a autoridade. Só que acabou a cerimônia, acabou a autoridade. Acabou a cerimônia, ele passa a ser um comum como qualquer outro. Então, a autoridade que nós devemos respeitar não é o político A ou B, mas é quem exerce aquela função. E como cristãos, nós devemos orar, mesmo que o cidadão que ocupe aquela posição não seja do nosso agrado político. E aí a gente tem que ter maturidade para uma coisa é orar por ele, para que ele faça aquilo que é melhor para a prefeitura deslanchar o desenvolvimento da cidade. Agora, Provérbios vai dizer que quando o povo tem um coração ruim, Deus dá governantes ruins para o povo. Eu preciso terminar minha aula. Os justos sofrem e as consequências das obras de homens... Os justos sofrem as consequências das obras de homens corruptos. E os ímpios lucram com o trabalho dos retos. Isso é maravilhoso. Tem muita gente justa padecendo em hospitais que teve desvio de verba por gente que é injusta. Mas aí, quando um honesto, quando um justo exerce o seu trabalho bem feito, até o ímpio usufrui dele. E não há nada de errado nisso.
A Bíblia está dizendo que não tem nada de errado. É melhor contentar-se com o que se tem e gozar as bênçãos que Deus nos tem dado. Tem um livro que eu gostaria... lembrei agora, ó. Tem um livro, O Segredo do Contentamento. Vale a pena buscar esse livro. O Segredo do Contentamento. Se eu não estiver enganado, é uma mulher que escreve, e ela vai escrever a partir do momento de uma experiência muito traumática que ela passa. A humanidade inteira caminha para a morte, sejam justos ou injustos, puros ou impuros, salvos ou pecadores. Devemos nos esforçar para fazer o bem, gozarmos a vida, comermos e bebermos com alegria. Não adianta você ir lá, trabalhar, ir no mercado, comprar, e na hora de desfrutar do suor do seu trabalho, você está lá triste. Começa agora a oroba que a mulher fez aqui. Meu irmão, próxima vez que a sua mulher errar o almoço, deixar queimar o feijão, ou o arroz, tiver aquela papa, lembre-se, poderia ser pior. Você poderia ser o cozinheiro da vez. Tá? E se você não cozinha melhor do que a sua esposa, então contente-se. Tá? Tem como escapar disso? Tem. Tem cursinho de culinária aí que ensina você a virar um chefe de primeira linha. Algumas coisas eu cozinho. E tem algumas coisas que a Gláucia não faz, porque ela disse que eu faço melhor do que ela. Mas não é... ela errou, Gláucia. Tem ovo. Teve um dia que eu falei para ela. Ela estava atarefada lá com alguma coisa, ela errou. Ela falou assim, o almoço não ficou legal. Eu falei assim, tem ovo? Ela tem. Tem farinha? Ela tem. Falei, tem café com leite? Ela tem. Eu falei assim, então pronto, filha. Joga o almoço no lixo e vão comer ovo com farinha e café com leite. Pronto, resolvido o problema. Simples assim. Porque o coração contente, ele vai produzir gratidão. Quem aqui não gosta de uma pessoa contente? Contente não quer dizer besta, tá? Fica a dica. A vida é dura, a morte é uma realidade. Mas quando a vivemos no temor do Senhor, gozamos da plenitude da graça e do amor de Deus. Veja bem, você vai morrer. Você vai morrer. Eu serei transformado. Tá, e esse corpo seu vai fazer o quê? Vai morrer. A morte é a única certeza que a gente tem na vida. Como é que você vai passar para encarar um Deus que vai julgar todas as suas ações? Aí você vai chegar carrancudo lá com ele? Você vai chegar lá de mau humor? Deus, eu queria viver mais uns 200 anos. Trabalhar não quer aposentar com 50, mas quer viver 350. Não dá. Não dá, gente. Se formos caridosos, mesmo durante tempos de escassez, usufruiremos de nossas ações em dias futuros. Isso quer dizer o quê? Vai ser lá para o capítulo 11 de Eclesiastes. Lança o teu pão sobre... Depois de muitos dias... Vamos fazer uma análise hermenêutica rapidinho sobre isso? Quem é que joga pão na água? Qual é a finalidade de jogar o pão na água? Qual é a finalidade de jogar o pão na água? Dele inchar. Quem é que come pão aguado? Ninguém, mas aí é uma metáfora. Joga o teu pão na água. Você alimenta quantas pessoas com um pão? 4.
Se você joga na água, teoricamente ele dobra de tamanho. Ele dobrou de tamanho, você agora reparte com 7 e até com 8. Não é isso que diz o versículo? Porque você não sabe o que vem lá na frente. Então, seja generoso. Nunca faça esperando que retribuam para você ainda hoje. Faça pedindo a Deus que nunca precise dos serviços. Eu tenho um amigo que é advogado. E aí, às vezes eu encontro com ele. Eu falo assim, fulano, é bom te ver, mas eu espero nunca precisar dos teus serviços. Aí, uma amiga minha, médica, tá estudando para ser médica, aí encontrei com ela, falei, e aí, tudo bem? Ela, tudo. Falei, e aí, já decidiu qual é a especialidade que você vai? Ela falou assim, ainda não. Eu falei assim, geriatria. Aí ela, ai, por quê? Eu falei assim, minha filha, eu não vou ficar jovem a vida toda. Eu preciso de alguém de confiança. Tem que ter um médico para cuidar de velho. Aí a Glaucia estava do lado. Ela falou, Glaucia, você... Não, nessa eu tenho que concordar com ele. A gente vai envelhecer. A gente precisa ter alguém de confiança. Aí ela olhou e falou assim, e é mesmo? Ela falou, olha, não vai te faltar clientes. Todo mundo quer ficar velho. Ninguém quer morrer. Antigamente ninguém queria ficar velho. Agora já aceita ficar velho. Entendeu? Façamos o bem agora. Não deixe para amanhã. Faça o bem hoje. Tem um cidadão, ele morreu ali nos anos 90, Betinho, um sociólogo brasileiro, que ele cunhou uma frase maravilhosa que ele dizia assim, quem tem fome, tem pressa. Vocês conhecem essa frase? Mas não sabem que era do Betinho, né? Quem tem fome, tem pressa. E essa é uma expressão verdadeira, gente. Quem precisa para agora. E você, como cristão, tem que fazer agora. Não deixe para fazer amanhã, faça agora. Porque no dia em que você vier a precisar, você vai querer pro agora. Entendeu? Então, faça o bem agora. Semeemos a boa semente e confiemos que Deus é quem vai fazer produzir frutos na nossa vida. Faça para que Deus se responsabilize em providenciar alguém para fazer quando você vier a necessitar. Ok? Salomão admoesta o jovem a desfrutar da mocidade, aproveitar os deleites da vida, que tudo seja com moderação, sabendo que Deus julgará todos os seus atos. Salomão chega à conclusão de que é dever do homem temer a Deus, entregar-se a Ele de corpo, alma e espírito, e as únicas coisas que não são vaidades neste mundo são o temor a Deus e a guarda dos seus mandamentos. Salomão viveu a vida nos melhores prazeres, para no final da vida ele chegar e falar assim, gente, não adianta nada você curtir tudo que a vida te oferece, se no final você não vê a mão de Deus na sua vida. Quer dançar? Dance para a glória de Deus. Não tem problema nenhum em dançar, mas que seja para a glória de Deus. O problema é que a gente não quer dançar para a glória de Deus, é que a gente quer balançar o esqueleto para satisfazer um desejo carnal. Quer beber? Beba, mas beba para a glória de Deus. Ai, eu vou beber Coca-Cola. Você tem uma baita de uma gastrite. Vai beber Coca-Cola para quê? Então entenda, não se está proibindo nada, só está dizendo, faça que aquilo que você faz gere algum ato de glorificação ao nome de Deus. Não importa o que você vai fazer, tem que glorificar a Deus. E se não glorificar a Deus, não vale a pena fazer. Ok? Vamos para o intervalo.